Jesus hoje, dá um brado aí de vitória. É assim, quando vocês recebem uma vitória que vocês bradam? Hã? Você recebeu a melhor notícia da noite, como é que vocês fazem? Aí sim. Eu hoje quero começar pelo fim. Vou começar já com os recados. Gente, na próxima semana, próximo sábado, nós teremos o nosso encontro de mulheres chamado Sofia. Cadê as mulheres da igreja? Faltou muita mulher, né? Só fez Presta atenção na programação, porque depois você vai dizer assim, olha, eu não estava sabendo. É assim, nós vamos ter no mesmo dia o bazar. Lembra do bazar que recolhemos, né, os pertences da nossa casa, fizemos ali uma faxina na nossa casa e com certeza vai ser útil para alguém. Então, nós vamos fazer esse bazar no mesmo dia do Encontro das Mulheres, tá bom? Então, será de 4 horas da tarde às 6 horas da tarde ou da noite, né? Não sei, aqui está tarde. Vai ser o bazar e às 6 horas começa propriamente dito o encontro. Por que a gente fez essa separação? Porque se algum homem quiser ir, apesar de que eu sei que quem escolhe as coisas, até dos homens, se estiver lá, vai ser a própria mulher. Então, eu não sei se para vocês vale a pena ir, mas vocês estão convidados para estar lá conosco de 4 horas da tarde às 6 horas. E não vai ser na igreja, não vai ser na minha casa, vai ser na casa da Gabi e do Hernani, que fica a 15 minutos aqui da igreja, tá? E isso é um motivo de darmos um aleluia bem grande, porque essa é a primeira vez que a igreja vai lá na casa deles. Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá, mulheres? Outra coisa, espalha o convite para outras pessoas. Você estuda numa escola de inglês? Espalha o convite. Eu sei que vocês estão em 254 grupos aqui de Orlando, tá? E eu sei que os grupos aceitam propaganda quando não tem nenhum custo, tá certo? Então, você pode espalhar aí. Eu estou lutando com isso daqui, Pedro. Esse eu ponho para baixo, ele vai para cima. Mas agora tá bom, não tá? Então, queridas, próximo dia 26 de outubro, sábado, próximo sábado, 4 às 6, bazar, tá certo? E de 6 horas da noite. Eu esqueci de falar uma coisa. Nós teremos uma convidada especial, que é a Daiane Moreira. Ela é escritora de um livro chamado Faxina Emocional. Eu achei maravilhoso, porque tem tudo a ver com o tema de setembro. Nós estamos meio que fechando ali com o bazar, fizemos uma faxina na nossa casa, tiramos tudo da nossa casa, e agora nós vamos fazer uma faxina emocional. Ela tem um livro lá para vender para nós. Não conheço o livro, tá? Mas tive boas indicações. Amanhã estou encontrando com ela para já ler o livro, porque eu sou dessas, né, que lê um livro logo, rápido, para depois poder falar para vocês o quão bom é e o que vocês podem investir. Tá bem, queridos? Nós estamos na série de mensagens Que Reino é Esse? Tá? Eu queria falar um pouquinho sobre... Semana passada você não estava aqui, você está vindo pela primeira vez, ou você faltou ao nosso culto de celebração na semana passada, então eu vou dar só uma pincelada bem rápida do que falamos. Nós falamos sobre a frase, venha o teu reino, que está na oração do Senhor. A oração que você e eu conhecemos popularmente de oração do Pai Nosso. E tem um determinado momento que nós falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós concluímos que porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nós fazemos isso de uma maneira tão automática, né? Nós rezamos isso, aprendemos a rezar. Aqueles que não são cristãos ainda assim declaram, recitam essa oração de uma maneira tão automática. Que será que a gente de fato entende o que significa venha o teu reino? Será que de fato a gente sabe isso? Então nós falamos 5 significados quando nós declaramos nessa oração, venha o teu reino. O primeiro deles é que quando você fala isso, você reconhece que você vive uma nova realidade. O Senhor declara em sua palavra que aqueles que aceitaram o evangelho de Jesus Cristo, eles passaram do domínio das trevas, do reino das trevas, e foram tirados desse domínio do reino das trevas e passaram a fazer parte do reino da luz, o reino de Jesus Cristo. Então, você, quando diz, vem o teu reino, você está declarando essa realidade. Queridos, essa não é uma realidade fictícia.
Não é uma forma de dizer. Nós sabemos que existe um reino que é espiritual. Nós sabemos disso, que existe um reino espiritual. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e que o inimigo está ao derredor, rugindo como um leão. Isso é uma realidade. Não só isso, nós esperamos a vinda desse reino físico, o dia em que Jesus retorna. Nós temos essa esperança, nós temos uma nova esperança, que estamos esperando, aguardando, e precisamos aguardar isso com ansiedade, estarmos ansiosos, por favor, ansiosos para que esse reino físico de Jesus venha e o próprio Cristo reine nessa terra, e nós iremos reinar com Ele, porque nós somos co-herdeiros. Nós vivemos também uma nova companhia. A presença de Cristo, a presença do próprio Deus habita em nós. Aquilo que era feito desde o Jardim do Éden e durante toda a história bíblica foi se cumprindo, a presença de Deus acompanhando o seu povo. Hoje, no tempo da igreja, nós vivemos a realidade de termos o Espírito Santo aqui. E por isso, todo crente em Cristo Jesus tem a presença constante de Deus em sua vida. Mas também nós vivemos sobre um novo governo. E essa é uma parte difícil. Por quê? Porque à medida que nós vivemos essa nova realidade no reino de Deus, nós também permanecemos nessa carne que é corrupta. Nós permanecemos, quando a gente batiza, e o simbolismo do batismo é morrer para o mundo e nascer para Cristo, a gente pensa que morreu o velho homem, morreu a carne, morreu os nossos desejos carnais, e logo depois de um tempo você começa a perceber que não, que você agora vai travar uma batalha entre a carne e o espírito. Mas dizer, vem o teu reino, é dizer assim, olha, quem vai ganhar essa guerra é o Espírito. Quem vai ganhar essa guerra? Eu estou sobre o domínio, sobre o governo do Espírito Santo de Deus. Isso significa que nas suas escolhas diárias, desde as pequenas escolhas que nós fazemos, a maneira de vestir, o que falar, até o que pensar, nós vamos viver sobre o domínio. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus aprova a maneira como eu me visto, a maneira como eu me comporto, as amizades que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho, as escolhas de trabalho que eu faço, os pensamentos que eu tenho, a forma de falar, será que Jesus aprova? Viver sobre um novo governo é isso. E também vivemos sobre um novo propósito. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor nos chamou, nós como filhos de Deus, vivendo nessa nova realidade, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Nós temos um propósito até que Cristo venha. Nós temos um propósito. Nós somos chamados para sermos representantes desse reino. Sabe o que significa isso? Isso significa que as pessoas que não conhecem Jesus, elas não podem ver mais Jesus, mas elas podem ver você. E você é o representante de Jesus. Você está pensando assim, agora complicou a minha vida. Porque se as pessoas foram conhecer Jesus por mim, mas é isso que a palavra diz. Nós somos os representantes aqui na terra de Jesus. Eu creio, pela fé, que Jesus Cristo está bem representado por essa igreja. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Então, essa série ela tem esse objetivo. Essa é a terceira mensagem, tá, queridos? Tem esse objetivo de, fazendo parte do reino, sermos chamados para ser esses agentes de transformação. O título da mensagem de hoje é esse: Agentes de transformação, influenciadores nessa terra. E essa palavra influência ficou tão conhecida, ficou tão na moda no mundo digital. Temos influencers aqui na igreja, você sabia disso? Você sabia que tem influência aqui na igreja? Eu vou citar alguns influencers digitais aqui da igreja, tá? Nós temos o Eduardo, por exemplo. Você vê ele fazendo
as labachúrias dele lá na... As charamanaias. Você vê? Temos o César lá atrás, cabeleireiro. Não sei quantos mil seguidores. Deixa eu ver quem tem mais. Temos o Rodrigo Cury. Também, cadê ele? Saiu? Tá ali. Influência digital. Temos a Thaisa Vale também. Né? Influência de... Quem mais? Eu esqueci alguém? Esqueci não, né? O resto é igual a mim, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na verdade, temos ali a Jamile, que abriu um novo Instagram, está fazendo, tá toda blogueira ali, que eu estou vendo, estou acompanhando. Eu acompanho as ovelhas, tá certo? Estou vendo, segue ela lá. Temos a Rafa, que não está aqui, provavelmente está trabalhando, não sei, né, que bateu aí os seus 10 mil seguidores. A gente fez uma campanha, né, para ela fechar os 10 mil seguidores. Mas veja bem, na verdade, influência sempre existiu. Agora as pessoas têm falado mais sobre isso, mas a influência sempre existiu desde a criação do homem. Queridos jovens, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você for lá no comecinho, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, você vai ver o poder da influência. A serpente, com aquilo que ela falou, ela influenciou Eva a pecar aí contra aquilo que Deus tinha determinado. E a própria Eva, sendo influenciada pela serpente, ela influenciou o seu esposo, Adão, a comer do fruto. Então, desde que o ser humano é ser humano, desde que você se entende por gente, como diz na minha terra, você influencia alguém e você é influenciado por alguém. Nós somos influenciados na maneira em que nós nos vestimos. A gente olha para alguém, a gente olha o que está na moda, a gente tem alguma referência e a gente começa a ser influenciado. A gente começa a ser influenciado naquilo que a gente come. Você já entrou em um ambiente que as pessoas estão fazendo dieta e, de repente, você nem queria, mas você já começa também ali a fazer dieta, né? Tem o Inácio, que também não veio hoje, que ele influencia ali as pessoas para correr. Tem um grupo de corrida e você não quer nem correr, mas você vai pelo movimento e você termina, né, comprando tênis, compra relógio, compra isso e compra aquilo, né? Que a gente acha que precisa de muita coisa. A gente já começa a investir. Influenciados e também influenciamos. Você tem um poder de influência. Você sabe que pessoas estão te observando? Você sabe que no trabalho você está influenciando pessoas na maneira como você fala, na maneira como você dá a sua opinião, na maneira também como você se veste, o que você come. Na sua casa, os seus filhos estão sendo influenciados pelo seu comportamento, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de pensar. Às vezes a gente olha os jovens falando alguma coisa, dando alguma ideia sobre alguma coisa, e você pensa, não, isso daí não vem dele, não. Com certeza absoluta, isso vem dos pais. Porque influenciamos e somos influenciados. O que é influenciar? Qual será que é a definição de influenciar? Influenciar é usar a sua vida, o seu comportamento, a sua maneira de pensar, tudo que você é, tudo que você tem, para mudar o comportamento de alguém, mudar a maneira de pensar de alguém. É isso que é influência. É você ser transformado pela ação, pelo pensamento de alguém, e você, por isso, também transformar, agentes de transformação. Eu quero convidá-lo a ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Abra no capítulo 5, nós vamos ler poucos versos, do verso 13 ao verso 16. O texto nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido,
como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, nós estamos como família nesse lugar, Senhor. Nós não queremos fazer disso uma apresentação, não queremos fazer disso uma palestra, mas nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Que não sejam as minhas ideias que serão transmitidas nessa noite, mas usa a minha boca, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer. E mais do que isso, como nós temos sempre orado, que haja revelação dessa palavra, Senhor. Revelação é ser mais do que letras, ser entendimento, transformação de mente. É isso que nós oramos e é isso que nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, isso é tão importante, a gente sempre fala sobre isso. Às vezes, eu fico pensando, quando eu termino de pregar, será que as pessoas, de fato, entenderam aquilo que está sendo pregado? Por que será que elas não mudam radicalmente o comportamento? Porque elas não tomam uma outra direção. Mas nós entendemos que estamos em obras. Aquilo que é muito rápido para alguém, demora para outra pessoa. Eu espero que você peça ao Senhor, aí onde você está, Senhor, fala comigo, de maneira pessoal. Vê se em mim precisa ser mudado algo, e muda. Porque por mim mesmo eu não consigo mudar. Transforma a minha mente, em nome de Jesus, faça essa oração. Passe todo o tempo intercedendo por você, pela sua vida, pela vida dos seus, da sua casa, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos, capítulo 5 começa o Sermão do Monte. E esse sermão é chamado Sermão do Monte porque Jesus estava no monte, mas, na verdade, esse sermão é sobre a vida no reino de Deus. É sobre as pessoas que foram chamadas por Jesus, como elas deveriam agir de maneira prática, como deveria ser a natureza, a mentalidade dela, como deveria ser o comportamento, como deveria serem as ações dela. O sermão ele vai nos falar aqui bem no comecinho, dos versos 3 ao verso 12. Se você puder colocar na projeção, Hernani, por favor. Eu não vou falar sobre isso, mas eu vou citar. Ele começa a dizer assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E ele começa a falar como é essa vida no reino de Deus, no reino dos céus. Ele começa a dizer, olha, bem-aventurados são os humildes, são os que têm sede de justiça, fome de justiça, os que são mansos, os que são puros, os que preservam a paz, porque uma vez que você teve paz com Deus, agora você é um agente de paz e você transmite paz para as outras pessoas. Ele começa a revelar nessas bem-aventuranças a natureza transformada de uma pessoa que aceitou o Evangelho de Jesus Cristo. Olha como isso é sério. Ele está falando aqui de natureza. A sua natureza. Se você já disse sim para o Senhor Jesus. A sua natureza. O seu... eu só estou lembrando a palavra core. O que significa isso em português? Bom, esquece. O seu núcleo, isso é núcleo, o seu núcleo foi transformado. É como se o seu DNA fosse transformado, porque a palavra de Deus diz que nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa. Ah, mas eu conheço uns crentes que... Sei não, viu? Se ele é essa nova pessoa, não. Olha, o negócio está difícil. A questão, queridos, eu vou dizer para você, é que hoje as igrejas elas são tão atraentes,
elas são tão boas, né? Ar-condicionado, é cadeira boa, é música boa, que agora tem um monte de gente na igreja que não foi de fato transformado. E tudo bem, só não sai dizendo que foi transformado. Porque aí você vai dar um mau testemunho. E a gente está vendo aí na mídia. Está vergonhoso, não está? Está vergonhoso. Na minha época, gente, que eu me converti, era uma honra dizer que era crente. Porque era um povo diferente. Era um povo que era diferente, tinha sido transformado e fazia diferença. Ele era diferente, só de você olhar para ele, você sabia que tinha alguma coisa diferente. Mas hoje não. Hoje a coisa está meio misturada, mas tendo uma nova natureza. Aqueles que nasceram em Cristo, aqueles que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito, eles precisam ter um novo caráter. Precisam ter. E tendo um novo caráter, eles têm uma nova forma de agir. Tendo uma nova forma de agir, eles transformam o ambiente em que eles estão. Compreenderam? É sobre isso que o Sermão do Monte começa a falar. E aí, o próximo parágrafo, no verso 13, Jesus começa a descrever quem nós somos e o que devemos fazer. Quem nós somos, uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo, por causa da decisão que a gente fez de ser um seguidor, e aquilo que nós devemos fazer. E para dizer quem nós somos, Jesus usa duas analogias que talvez para os tempos atuais não façam tanto sentido para a gente, por isso que eu vou expor para vocês a palavra. Ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E antes de explicar o que isso significa, porque o sal transformaria a terra e a luz transformaria o mundo, eu quero que você fique ciente de algumas coisas. Primeiro de tudo, no Sermão do Monte, existia ali uma multidão para quem Jesus estava falando. Mas quando Jesus dirige essas palavras e diz: vós sois o sal da terra e sois a luz do mundo, na mente de Cristo, ele não estava falando com a multidão. Ele estava falando com os seus discípulos. Aqueles que decidiram seguir os passos de Jesus. Aqueles que largaram a sua vida, a sua forma de pensar, o seu comportamento, a sua prioridade, e disseram sim para Jesus e disseram: agora eu vou seguir esse mestre. Lembra das palavras de Pedro? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Existia uma multidão de pessoas ali com Jesus. Algumas pessoas queriam ver o ensino por curiosidade, outras pessoas estavam interessadas naquilo que Jesus tinha para oferecer, que eram os milagres, a cura, a multiplicação dos pães. Outras pessoas queriam estar ali para acusar as palavras de Jesus. Mas no meio da multidão tinha os seus discípulos. Queridos, eu sei que quando uma pessoa está expondo a palavra, ela está expondo a palavra para a multidão. Ela não está expondo a palavra apenas para os discípulos, mas são os discípulos que são chamados de sal da terra e de luz do mundo. A segunda coisa que eu quero que vocês saibam antes da gente começar, você está pensando, né? Ainda não começou? Como assim? Eu pensei que estava acabando. Não, calma. já tô ali, e o negócio vai rodando, né? Agora a Hernana aprendeu essa, fica me agoniando. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam é que Jesus estava abrindo os olhos dos seus discípulos para o mundo em que eles viviam. Queridos, seria interessante se, na medida em que o Senhor nos chama e nos salva,
Porque a palavra de Deus vai dizer isso, que pela fé em Cristo, nós recebemos de graça a salvação e nós vamos morar eternamente com o Senhor. Seria bom que Ele arrebatasse a gente e já levasse para lá. Mas o que acontece é que essa não é uma realidade. Os discípulos permanecem em um mundo que está caído. Em um mundo que está cada vez pior. Essa é a nossa realidade. Não é interessante como nós temos tanto acesso à informação, nós temos tanta tecnologia, nós temos tantas ferramentas para fazer o bem. E o mundo cada vez está pior. E a palavra de Deus nos diz que não vai melhorar não, tá? Não vai melhorar. O mundo caído, é nesse mundo que nós vivemos. O Senhor não nos chama para estar dentro de uma bolha. A gente pensa assim, olha, para criar filho, não, eu vou colocar em escola cristã, eu vou fazer isso, eu vou colocar o menino de manhã, de tarde, de noite para fazer isso, para livrar essa criança do mundo. Querido, seu filho não pode ficar numa bolha, você não está lá para protegê-lo o tempo inteiro. Você tem que ensinar essa criança a enfrentar esse mundo e ainda assim ser um discípulo de Jesus. Porque nós não vivemos dentro de uma bolha, essa não foi a ideia de Deus para nós, uma vez que Ele nos chamou. Então, o mundo decaído é o ambiente dos discípulos de Jesus. E terceiro, eu quero dizer para vocês que quando Jesus diz essas palavras, você é o sal da terra e você é a luz do mundo, Jesus está falando com pessoas comuns. Pessoas que não têm atributos, que as pessoas digam assim, esse sim é capaz de ser um agente de transformação. Olha o que ele tem. Ele tem mestrado, ele tem doutorado. Olha, ele é uma pessoa influente, ele trabalha num hospital. Ele agora é um enfermeiro. Nós temos uma nova enfermeira, gente, ali atrás. A Vivi acabou de passar na prova. Parabéns, Vivi. Deus abençoe a sua vida. Então já sabe, depois eu passo o telefone dela se vocês precisarem de alguma. Não. Aqui, Jesus estava na Galileia, estava falando com pessoas da Galileia, estava falando com pessoas da zona rural, estava falando com fazendeiros, estava falando com pescadores, estava falando com camponeses, pessoas que naturalmente não seriam capazes de transformar o seu ambiente. O que essas pessoas poderiam fazer diante do Império Romano, que dominava aquele lugar? Não poderiam fazer nada na capacidade intelectual deles. Mas Jesus os chama para ser agente de transformação, fazer a diferença. Então, se você é um discípulo de Cristo, essa palavra é para você. Pessoa comum, pessoa limitada, pessoa que já disse sim para o Senhor e que vive em um ambiente, em um mundo decaído. Então, a primeira coisa que Jesus diz que nós somos é sal da terra. E aí eu quero dizer para você como é que esse sal era utilizado. Primeiro de tudo, esse sal ele era utilizado para fins de conservação da carne. Você lembre que essas palavras foram faladas quando não existia energia elétrica, não existia geladeira, não existia nenhum ambiente para conservação. Então, o que é que se fazia? Tinha carne, pegava um punhado de sal, que é assim que faz a nossa carne do sol, né? Quem é do Nordeste sabe, maravilhosa, a gente faz um escondidinho, né? Assim, a carne salgada. Por quê? Porque quando o sal entra em contato com essa carne, ela desidrata a carne, ela puxa a água dessa carne, tornando esse ambiente um ambiente completamente inóspito para que se proliferem ali micro-organismos, bactérias, fungos, e por isso ela conserva a carne. Então, quando Jesus diz assim, olha,
Vocês são o sal da terra. Jesus está dizendo que nós somos essas pessoas que impedem que o mundo apodreça mais, que o mundo se deteriore mais. Mas não só isso. O sal também era usado para fins medicinais. Olha o que diz em Ezequiel 16. No dia que você nasceu, seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para se limpar. Você não foi esfregada com sal, nem enrolada em pano. O que eles faziam? Quando o bebê nascia, eles pegavam sal, colocavam no cordão umbilical para tirar as bactérias da pele, para cicatrizar. Era colocado em feridas também, para evitar que houvesse infecção daquela ferida. Vocês são o sal da terra. Significa que, na medida em que você penetra no ambiente da sociedade, desse mundo decaído, desse mundo que está ficando cada vez pior, você impede a podridão, a corrupção, você impede que todas essas coisas ruins cheguem a um ambiente. Você entra no ambiente e você muda aquele ambiente. Você não colabora, você é um opositor daquele ambiente, daquele mundo decaído. Jesus está nos dizendo quem nós somos, o que o mundo é, quais são as propriedades que nós temos, naturais e sobrenaturais. E na medida em que nós agimos em um determinado ambiente, nós somos capazes de transformar aquele ambiente. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Pense no seu ambiente de trabalho, para aqueles que trabalham. Jesus está dizendo que tudo que você precisa para transformar o seu ambiente já foi depositado em você, através do Espírito Santo de Deus. E você, por conta dessas propriedades sobrenaturais, você é capaz de transformar esse ambiente, impedindo que essa infecção, que essa podridão se alastre cada vez mais. Queridos, isso é uma palavra que nos leva a uma reflexão. Porque quando Jesus diz que nós somos, ele não está equivocado. Nós somos o sal da terra. Nós somos essas pessoas com a capacidade de transformar os ambientes. Nós somos essas pessoas. Só que o texto vai nos dizer que existe também um perigo real. Existe um perigo de você ser, mas de fato de você não agir como você deveria agir. O texto vai nos dizer assim, olha, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então existe a possibilidade, existe um risco real de você ser sal, mas você não exercer a função que era para você exercer. Olha só. Como é que esse sal se torna insípido? Quando Jesus fala essas palavras, nessa época, milhares de anos atrás, a maior parte do sal vinha do Mar Morto. Então, o que acontecia ali? Existia a evaporação natural, aquele sal era recolhido, só que uma parte daquele sal se misturava em outros materiais, gesso e outros materiais. E aquela massa residual, aquilo ali que estava misturado, não tinha o teor de cloreto de sódio que era para ter. O que se fazia com aquilo ali, com aquela massa residual? Nada. Não dava para fazer nada, porque ela perdeu o seu sabor, ela perdeu a sua função. Então, aquilo dali era jogado fora. E quando Jesus fala essas palavras,
eu quero dizer para você que Jesus não está falando sobre salvação. Não está dizendo assim, olha, se você não fizer o que é para você fazer, se você não for um agente de transformação, você está fora do reino de Deus. Ele não está falando sobre isso. Porque você sabe, você não fez nada para ganhar a salvação. Você não vai perder a salvação se você não for um agente transformador. Mas esse não é o seu chamado. As suas configurações, elas foram feitas para você exercer essa influência, esse poder de influenciar o ambiente. O que Jesus está falando aqui é que se você não fizer nada, você vai perder a capacidade de causar um impacto de maneira eficaz naquele ambiente. Tem gente que não se preocupa com isso. Eu estou salvo. Eu vou morar com Jesus no céu. Depois eu vou reinar com Ele na terra. E depois todas as coisas serão transformadas, serão novos céus e nova terra. Mas existe uma lacuna de tempo para que isso aconteça. E o nosso chamado nessa lacuna de tempo é para ser um agente de transformação. E ele continua dizendo assim: vocês são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Você deve voltar mais uma vez lá para o tempo de Jesus, quando ele fala essas palavras. Já foi falado aqui, você sabe disso, não existia eletricidade. Quem perdeu energia no furacão? Levanta aí a mão. Vocês viram que o governo está dando um bônus aí, né, para quem perdeu lá em casa. Não perdeu? Puxa vida. Que coisa. Corta, não cortou. Agora vai o bambu, ó. Mas a energia ficou firme. Cada pipoco na minha terra fala assim. Você sabe essa palavra pipoco? Cada ops. A minha amiga foi lá na varanda, né? Ela achando que era trovão e raio, né? E a varanda toda molhada. Eu falei assim, isso é energia. A menina, ela deu 2 pulos para trás. Eu falei, esses 2 pulos aí, minha filha, você já tinha morrido eletrocutada. Faz tempo. Não tinha energia. Na medida em que não tem energia, o que acontecia? Escurecia o dia e a vida ali acabava das pessoas. As pessoas iam para suas casas, não tinha mais condição das pessoas saírem na rua, as pessoas iam para sua casa e acendiam uma pequena lanterna a óleo. E aí elas colocavam na parte de cima da casa. Para quê? Numa prateleira que fosse o mais alta para iluminar todo o ambiente. Você imagina a cena, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Ele está dizendo mais uma vez, lembra quando fala, você é o sal da terra, então que toda a terra está indo para um caminho de corrupção, de podridão. Quando fala que vocês são a luz do mundo, está dizendo claramente que o mundo está em trevas. O mundo está em trevas. E ser a luz do mundo foi uma expressão que foi usada para o próprio Jesus Cristo. Jesus falou a respeito de si mesmo, como sendo a luz do mundo. E ele agora está dizendo que nós somos a luz do mundo. Jesus fala primeiro sobre ele, eu sou a luz do mundo. Olha só, João 8 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele fala coisas semelhantes em João 9:5. Ele diz assim, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 12:35. Então Jesus lhes disse, por pouco tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não surpreendam. Quem anda nas trevas não sabe para onde está indo. Jesus sobe aos céus, desce o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo começa a habitar nas pessoas que aceitam o Evangelho e adivinham o quê? Agora somos nós, os representantes dessa luz.
É isso que a palavra está dizendo. Filipenses 2,15. Apóstolo Paulo diz assim, ó, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, ou seja, o nosso ambiente, o mundo decaído, o mundo podre, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Você tem brilhado dessa forma? A sua rede social tem expressado o brilho de Jesus? Você tem brilhado na sua casa? Esse brilho que é o reflexo da própria pessoa de Jesus, porque a luz é Ele. Nós apenas refletimos a sua luz. Quando nós ouvimos uma palavra dessa, nós temos que pensar na nossa vida. Não no que o marido faz, não no que os filhos estão fazendo, mas naquilo que nós somos e naquilo que nós temos feito na nossa própria vida. E aqui também nessa palavra, Jesus vai nos alertar que existe um perigo. Ele diz assim, olha, não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Alqueire era algo que cobria. Está dizendo assim, olha, não faz sentido. Você pegar está tudo escuro, você acende a lanterna e depois você coloca ela bem aqui embaixo. Ó. E aí não vai iluminar nada, vai cobrir. Não, ao contrário, você tem que colocar no velador, que é um pedestal. A sua luz tem que brilhar para que todas as pessoas vejam. Queridos, quando será que nós perdemos o sabor de ser sal? Quando será que nós ficamos escondidos, deixando que a nossa luz não brilhe? O texto também nos deixa margem para entendermos isso. O sal, ele perde o sabor quando ele é misturado, quando ele não se torna mais puro. Existe a possibilidade de o mundo influenciar mais a sua vida do que você ser uma influência no mundo. É tão interessante isso que pense comigo, nós aceitamos Cristo lá no Brasil, viemos para cá, e aqui nós fazemos duas coisas. Eu estou sendo pessimista, tá? É só uma reflexão, pessimista, mas é uma reflexão. Nós queremos fazer as coisas erradas que a gente fazia no Brasil. Aquele jeitinho que a gente dá para todas as coisas, dirigir do jeito que a gente quer dirigir. Inclusive, eu me converti há 2 anos, tá? No meu modo de dirigir, tá bom, gente? Não levo mais multa desde 2022. Era uma área da minha vida que precisava de cura. Restauração, libertação. O meu pé. Eu resolvi isso colocando piloto automático. Eu não vi, eu simplesmente achava que a pista era minha. Queremos fazer todas as coisas que nós fazíamos no Brasil. Se fala que não é para estar no Clubhouse às 10 horas da noite, é o máximo, a gente quer fazer como a gente fazia no Brasil. Não é isso? Misericórdia. Mas isso é só um exemplo. A gente fica tão... São tantas vantagens que tem nesse país que a gente quer usufruir de todas as vantagens. A gente compra um refrigerante só e divide para a família todinha, né? Porque pode ir lá fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E bebe tu agora. Agora bebe tu. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não consegue ser fiel com $2 de um refrigerante. Meu filho, tira esse espírito de miséria e pobreza da sua vida. Está repreendido em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, gente, que, olha, ser fiel no pouco e no muito Deus vai nos colocar. Porém, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Assim, desse daí eu não... Deus olha assim, mas esse daí não dá para confiar, não. O cara está se perdendo por causa de um refrigerante, não é possível. Não é isso. Mas também tem outras coisas. Tantas coisas
coisas nós poderíamos falar que a gente sabe que é errado, mas a gente faz? E aqui eu não quero condenar ninguém, a gente sabe como é a vida de imigrante. Mas olha para a sua própria vida, só quem pode fazer isso. Analisar, te ajudar a analisar, a avaliar o Espírito Santo de Deus. Mas peça a Ele com sinceridade, para fazer isso na sua vida, avaliar. Existe um perigo de nós ficarmos apaisanos, de nós nos misturarmos na cultura. Então parece ali que a gente nem é alguém diferente, que a gente não é sal, que a gente não é luz. Porque a gente está misturado, a gente está apaisando, a gente não faz aquilo que é para a gente fazer, a gente não fala o que é para falar. A gente se mistura na cultura. Para encerrar, o que Jesus espera que nós façamos? O verso 16 diz assim, pode subir o louvor. Verso 16 diz assim, assim resplandeça. Gente, isso não são minhas palavras não, tá? Isso são as palavras de Jesus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que a palavra está dizendo é: deixe a sua luz brilhar. Deixe a sua luz brilhar. Que à medida em que as pessoas verem qual é a sua natureza, o seu caráter, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, as suas boas obras, elas vão começar a glorificar a Deus Pai. Vou traduzir para ficar mais simples. As pessoas vendo que você é alguém diferente, que quando você chega em um ambiente, o ambiente fica diferente. Fica um ambiente manso, um ambiente humilde, um ambiente de justiça, um ambiente de paz, de honestidade, de fidelidade, de sinceridade, de alegria, de felicidade, de amor. Tudo isso é caráter de Cristo. Elas começam a glorificar, a sua vida começa a anunciar que existe um Deus que tirou você do império das trevas e levou você para o reino da luz. Eles vão começar a entender que existe sobre a sua vida um novo governo, que você não faz aquilo que a sua carne deseja, mas aquilo que Deus quer que você faça, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Aleluia. Queridos, você faz parte do plano eterno de Deus, de salvar a humanidade. O mundo estava em trevas. Deus, com seu amor e com a sua misericórdia, ama tanto o mundo que manda o seu Filho Jesus para morrer por nós. Isaías 9:2 vai dizer assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O plano eterno de Deus para salvar a humanidade, Ele fez quando enviou Jesus. Só que você faz parte desse plano. Ainda existem muitas outras pessoas para serem alcançadas. E agora Jesus não está aqui mais de forma física, mas Ele deixou aqui representantes para serem essa luz, esse sal. Essa pessoa sou eu. E essa pessoa é você. Efésios 5:8 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam. A nossa fé deve mudar a nossa forma de viver. Porque outrora vocês
eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Eu queria que você ficasse em pé. Deus está chamando você nesse momento para você ser um agente de transformação. Não você ser transformado pela cultura desse mundo. Não para você ser transformado e influenciado por esse mundo caído, mas para você ser um agente de transformação. Aquilo que você precisa para transformar o seu ambiente já foi depositado em você. Muitas vezes nós gostamos de dar desculpas. E queridos, eu vou dizer algo para você, é desculpa. Nós dizemos, não, quando acontecer isso, deixa as coisas ficarem mais calmas. Que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque agora eu estou muito ocupado. Quando foi que você viu Deus chamar uma pessoa desocupada? Me mostre aqui na Bíblia uma pessoa que estava ali de boinha, desocupada. E aí, Deus, eu vou chamar esse daí que ele está desocupado. Não. Os discípulos, eles estavam trabalhando. No Antigo Testamento, os profetas, eles estavam trabalhando. Mas depois que eles compreenderam a voz do Senhor chamando eles para participarem de uma missão, eles entenderam com certeza, isso é mais importante, isso deve ser prioridade, porque o lugar que eu vou, já está tudo certo, já está preparado. Agora eu preciso fazer algo nessa lacuna de tempo. Quais são os talentos que Deus está querendo usar para que o nome do Senhor seja glorificado? E esses talentos são seus. A pessoa que está do teu lado não tem esse talento que você tem. Ela não tem esse dom que você tem. Recursos financeiros. Achei engraçado porque semana passada eu estava conversando com uma amiga minha e eu dizendo assim, nossa, se eu tivesse dinheiro assim, eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria um centro de imigrantes aqui com dentista, com todas as coisas para solucionar algumas questões dos imigrantes. E aí essa minha amiga falou assim, Teresa, você já orou sobre isso? Você já orou para Deus colocar na sua mão esse recurso? E eu falei, você sabe que eu nunca orei por isso? Aí eu lembrei na mesma hora da história do Francis Chan. O Francis Chan disse assim, o Francis Chan é um pregador. Ele disse assim, Senhor, tantas pessoas ricas nesse mundo e não fazem nada pelo Senhor. Por que o Senhor não me faz ser uma pessoa rica? E ele disse que ele era um dos alunos ruins, principalmente na escrita. E Deus levou ele para escrever um livro. E ele escreveu um livro chamado Louco Amor, em inglês Crazy Love. Quando o livro foi publicado, poucos dias depois ele recebeu uma ligação dizendo assim, olha, o livro estourou. Você agora é um cara milionário. E esse cara combinou com a esposa o seguinte, olha, nós não vamos pegar em $1. Nem 10% ficou para ele. Porque tem histórias de empresários que eles dão 90 e eles ficam com 10. E eles empregaram todo esse dinheiro nas causas do Senhor. Aí eu pensei, vou escrever um livro. Vou escrever um livro. Comecei a orar, tá? Comecei a orar, gente. Para acontecer comigo a mesma coisa. Próximo ano sai meu livro. Vai escrever sobre o que eu ainda não sei. Mas que eu vou escrever, eu vou. Será que Deus está precisando mexer dentro de nós, sacolejar assim? Querida, eu estou falando é com você. Ei, eu estou falando é com você.
Olha, se você estiver sentindo um incômodo assim por dentro, eu digo para você que não é o diabo, tá? Não é. É o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Levanta a sua voz, comece a declarar o seu amor por Jesus. Nós começamos a falar aqui que Ele merece tudo, que é tudo para Ele. Vamos fazer disso, não só palavras, mas vamos fazer disso a realidade da nossa vida. Será que nós estamos dando tudo mesmo para o Senhor? Será que nós estamos fazendo isso com sinceridade do coração? Será que Ele tem o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa energia, o melhor da nossa saúde, o melhor da nossa casa, da nossa família, das nossas finanças? Deus tem sido o alvo da sua vida.